Quando nós analisamos a função de recepção de um salão de beleza, nós temos que fazer a descrição de cargo. Existem diferentes tipos de recepção no Brasil, diferentes níveis de recepção, e isso é uma coisa importante ser entendida antes. Ou seja, quando nós falamos que cada salão é um caso, que tudo pode acontecer, a recepção é um exemplo prático disso. Ou seja, nós temos diferentes tipos de recepção. Nós temos recepções hoje com 6 pessoas recebendo pessoas dentro do salão de beleza, num salão de beleza, e nós temos salões de beleza sem recepcionista. Então veja, tudo pode acontecer. Então nós temos que ter ideia do que nós queremos no nosso propósito de negócio para saber que tipo de estrutura a gente vai colocar na recepção. Mas o mais importante é entender o seguinte: depois que você define qual é a estrutura, e naquilo que nós sugerimos é o seguinte, o salão precisa necessariamente de uma recepcionista. Por quê? Porque na verdade no meio do atendimento é a coisa mais horrível do mundo. Você tem que parar um atendimento, você está dando atenção para o cliente e tem que parar para atender um telefone, ou ter que atender uma pessoa que está chegando. Veja que isso é contraproducente e é completamente contraindicado. Ou seja, se eu dissesse para você, não, seria muito bom que você não tivesse recepcionista, pode ser uma situação hipotética no momento que a gente tiver robô numa recepção, sabe? Quando as coisas estiverem robotizadas, pode ser bom dia, boa tarde, você chegar o robô, vai atender a cliente. Não é o caso, nós não temos isso ainda, sabe? Então, nós precisamos da recepcionista para fazer com que essa chegada tenha uma pessoa que possa conversar com as pessoas que estão chegando e que os telefonemas sejam atendidos por alguém que não seja o professor que está prestando serviço, ok? Não quero falar com isso que é uma regra que não pode ser feito e de outro jeito. Isso é uma questão que você tem que pensar no que você quer para o seu empreendimento. Pode ser que você tenha uma ideia diferente dessa, e pode ser que você tenha outras crenças que não seja exatamente em cima disso que eu estou colocando aqui nesse momento. Mas a verdade é que, na média, se você chegar no restaurante e não tiver uma pessoa para atender, você vai ficar perdido, feito mosca tonta, procurando alguém para atender. Nas lojas de autosserviço, muitas vezes eu vejo as pessoas procurando alguém para perguntar alguma coisa e não encontram e ficam andando de um lado para o outro atrás de uma pessoa que pudesse prestar uma informação. Se você for nas lojas de confecção, hoje você vai ver, fique parado meia hora prestando atenção no que acontece no ambiente, você vai ver essas pessoas andando de um lado para o outro, procurando a referência para alguém atender, para fazer uma pergunta se tem a peça, se tem a numeração, e ficam esperando porque na Arara não tinha a peça específica com o número que a pessoa estava procurando. Veja que tudo isso faz parte da nossa vida. A gente, quando fala das coisas, a gente tem que ser... Quando a gente fala assim, eu tenho um exemplo prático, e a gente já falou nesse treinamento e vai falar mais centenas de vezes, por quê? Porque a gente tem que ir na parte prática para poder pegar os exemplos. Não adianta a gente buscar na teoria, não vai resolver o problema. Então, se a gente fala que é importante ter recepção, e é importante que a recepcionista seja treinada, que é esse o motivo pelo qual nós estamos falando aqui, ou seja, não adianta você imaginar que você vai colocar uma recepcionista e automaticamente a pessoa vai ficar trabalhando 18 horas por dia, 16 horas por dia, dentro da linha de raciocínio que você pensou que ela deveria ter. Veja, não tem nexo uma coisa dessa. Você precisa passar o treinamento do que você quer, você precisa explicar como fazem as coisas, você precisa explicar como as coisas acontecem, você precisa explicar as diferentes situações. De novo, vamos falar de novo sobre isso. Bom senso não existe. Se você esperar que a recepcionista tenha bom senso para trabalhar as diferentes situações, mas você não preparou a pessoa para as situações que acontecem, vai acontecer problema. Isso a gente já sabe. Certo, 100% de certeza. Vai acontecer. Porque em situações muito mais fáceis e menos complicadas acontecem os problemas. Você imagina numa recepção de salão de beleza, onde várias coisas acontecem ao mesmo tempo. Um sorriso diferente que a pessoa dê na recepção, pode ser que você perca o cliente. Uma palavra que a pessoa fale na hora certa, na hora errada, uma palavra que a pessoa fale na hora errada, pode ser que você perca o cliente. Uma fofoca na hora errada, uma conversa paralela na hora errada, pode ser que você perca o cliente. Veja o que nós estamos falando. Então não adianta a gente imaginar que isso é uma teoria. Isso é a realidade. Você pode levar para o campo teórico e dizer o seguinte, não é bem assim que acontece. Ok, beleza, respeito o seu posicionamento. Mas uma coisa certa, a grande questão relacionada à forma como nós treinamos as nossas recepcionistas vai determinar o resultado que nós teremos do ponto de vista de conexão com o nosso público, com os nossos clientes, com os nossos clientes. É importantíssimo que a recepção esteja preparada. Eu vou falar uma palavra aqui que eu não gosto muito de usar, mas ela tem que estar preparada para o inferno. Por quê? Porque se a pessoa não estiver preparada para uma coisa muito crítica,
ela vai tentar imaginar uma situação de total tranquilidade. E a situação de recepção não é assim. A recepção em salão de beleza ela é uma posição crítica e vive em situação crítica o tempo inteiro, porque tudo é importante, os detalhes são importantes. Então, se a gente não prestar atenção em treinar as pessoas, em fazer com que as pessoas compreendam o escopo da sua função, a forma como elas devem se comunicar, a forma como elas devem se vestir, a forma como elas devem se maquiar, a forma como elas devem se pentear, a todo o contexto de comunicação, o que deve ser dito, o que não deve ser dito, o que deve ser oferecido, o que não deve ser oferecido, a forma de mostrar os serviços e produtos para os clientes de forma adequada, o treinamento técnico que ela deve receber sobre os serviços que são prestados no salão para não falar besteira, a forma como ela encaminha os clientes para a prestação de serviço, a forma como ela se relaciona com os colegas dentro do salão. Imagine a complexidade de coisas que nós estamos falando. A pior coisa a imaginar é que uma recepcionista entre na função sem receber treinamento.